Pera ainda. Entendeu aí? Tudo legal aí? Mas pra lá, pra ficar mais equilibrado. Amém. Queremos saudar a todos, né, na graça e na paz do nosso grande Deus, né? Que Deus em Cristo Jesus assim abençoe o seu lar, a sua casa, a sua vida nessa noite. Hoje, 23 de setembro, quinta-feira, estamos aqui diretamente do nosso lar aqui para engrandecer o nome do Senhor e meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar para que você também esteja conosco, né, nesse momento de comunhão, nesse momento de reflexão, nesse momento de oração, para estar nessa devocional juntamente conosco. Eu quero convidar para que você esteja juntamente conosco nesse momento, né? Hoje está aqui o Rosier, né, diácono da Igreja Batista, dirigente ali da congregação do Logradouro, Michele também, está aqui conosco, né? E Deus em Cristo Jesus abençoe assim a vida, né? Também do Azaf, do Isaac, da Isabela aqui também. Deus em Cristo abençoe assim a vida de cada um de nós, e Deus em Cristo Jesus abençoe assim o seu lar, a sua vida também. Eu quero convidar você, seja Deus. Você pode ficar à vontade para compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, né? Pode ficar à vontade, que se ele abençoar a sua vida, com certeza também abençoará a vida de muitas outras pessoas, né? Eu te faço o desafio para que você esteja conosco até o final, nesse momento, né? Hoje nós iremos falar sobre cordeiros entre lobos, né? Foi a expressão que Jesus ele falou em relação aos seus discípulos, aos seus seguidores, né? Ao anunciar o Evangelho. A grande dificuldade que temos, né, desse relacionamento, né, entre as pessoas, né, entre a nossa vida no meio em que nós estamos vivendo. Então vamos refletir um pouco nessa passagem. Nesse momento eu queria convidar, né, você, né, para nos levar uma palavra de oração, e você é convidado para orar juntamente conosco. Amém. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, ó Deus, obrigado por mais um dia de vida, Deus. Obrigado por mais um dia na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai querido, pelo privilégio de podermos estar aqui juntos, ó Deus, reunidos pela fé no Teu santo nome. Obrigado, Pai querido, por cada pessoa, Pai, que o Senhor há de alcançar, ó Deus, através dessa live, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro aos corações, ó Pai, que o Senhor venha quebrantar corações, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, se fazer presente na vida dessa pessoa, neste lar, nesta família, ó Deus, e que elas possam ser abençoadas em nome do Senhor Jesus. Venha ser com cada um de nós, ó Pai, derramar sobre nós da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Pai, nos ensina, Pai, a viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nos ensina a caminhar contigo, Pai. Nos ensina, Pai querido, acima de tudo, a negarmos a nós mesmos, a tomar cada dia a nossa cruz e a Te seguir, a Te servir, a Te honrar e a fazer, não a nossa, mas a Tua vontade. Vem ser conosco, vem ser com as nossas famílias, vem ser com a Tua igreja, Pai, vem ser com o Teu povo, Pai. E onde quer que venha chegar essa palavra, Deus, que ela possa impactar vidas para a glória do Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, nos livra do mal, nos abençoa hoje e sempre. É no nome de Jesus que nós te oramos e por fé te agradecemos. Amém. Dá para fazer silêncio, né? Para ajudar aí, né? Vamos louvar, né, o nome do nosso Deus. Alguns cânticos. Vamos para adorar. Luz das nações, que disciple
aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu levei. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Amém. Deus, Ele é Fiel. fiel, né? Graças a Deus. Vamos fazer uma leitura do livro de Lucas. Lucas, capítulo... Lucas 10. Lucas 10.
Lucas capítulo 10. Vamos ler do 1 ao 9. Lucas 10, do 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou diante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberdes, comei o que vos puser diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Lá em Mateus também, Mateus 7,15, ele diz o seguinte, 7,15, até o 7,15 ele diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pois por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos vos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. No primeiro texto que nós acabamos de ler, ele está falando de Lucas, Jesus enviando os seus discípulos. E nesse texto já nos dá assim, uma compreensão clara sobre a missão da igreja. A igreja tem uma missão real, verdadeira. E essa missão é dada por Jesus. E essa missão é de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Jesus envia 70, lá no texto de Lucas 10, Jesus envia 70, e envia 70 exatamente traz algumas orientações, exatamente como eles deveriam proceder, como eles deveriam agir, diante da grande necessidade que existe de anunciar o Evangelho. E ele diz, deixa muito claro logo, olha, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, essa missão de anunciar o Evangelho é uma missão dada a todos aqueles que seguem a Jesus. Todas as pessoas que seguem Jesus é dada essa missão. Lá no derramamento do Espírito Santo, Jesus diz, olha, recebereis poder. Para que receber poder? Qual é o sentido de recebermos poder da parte de Deus? Para que sejamos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, a igreja tem um propósito, e um dos propósitos da igreja, um dos propósitos chamados de Deus para nós, é para que venhamos anunciar o seu Evangelho. Falar do Evangelho. Levar uma mensagem. A mensagem do Evangelho é o que? Uma mensagem de boas novas. O Evangelho é boas
nova, boas notícias. Nós temos uma notícia maravilhosa para trazer para todas as pessoas. Que notícia maravilhosa é essa? Jesus veio exatamente para salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos uma mensagem maravilhosa da parte de Deus, mensagem de esperança, mensagem de paz, mensagem de vida para todas as pessoas, todos aqueles que creem na pessoa de Jesus. Todas aquelas pessoas que recebem o perdão de Deus por intermédio de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos lava completamente, né? Toda a sujeira, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, tudo aquilo que bagunça a nossa vida. Por meio de Jesus nós temos uma lavagem, por meio de Jesus nós temos a limpeza completa da nossa vida, por meio de Jesus nós temos exatamente a salvação da parte de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus, graça de Deus, assim para todas as pessoas, todos aqueles que querem receber exatamente essa boa nova de Deus. A gente sabe muito bem que esse chamado e essa missão, ela é algo que é urgente, né? No texto aqui, ele mostra aqui, né, com bastante clareza para a gente, em que Deus ele tem pressa, né? Deus ele tem pressa, por isso ele diz assim, olha, não é para você saudar ninguém, é para você, né, não é para você se empaiar pelo meio do caminho, né? Não é para você estar se empaiando aí no meio do caminho, você tem que ter objetividade, né? Você tem que ter objetividade, Deus ele tem pressa exatamente, não precisa você levar 5, não precisa levar, né, sei lá o que for, não precisa você arrumar as malas, porque o que Jesus está mostrando aí exatamente nessa palavra? Ele está mostrando para nós exatamente que Deus ele tem pressa em que as pessoas elas conheçam, né? Porque às vezes a pessoa começa a se ajeitar demais e perde muito tempo, né? Quando vê, né, o tempo já tem passado, né? E não dá mais, né? Tem quando a pessoa começa a postergar as coisas, né? Começa, né? Não, primeiro eu vou, né? Jesus quando ele fala com relação, como eles chamam a pessoa, não, deixa primeiro eu enterrar meu pai, né? Deixa primeiro eu me despedir lá dos pessoal lá de casa, da minha família e tudo. Jesus disse, olha, quem tem posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Deus tem pressa em salvar vidas. Deus tem pressa exatamente em restaurar a sua vida. Se existe uma pessoa que tem interesse em mudar exatamente a sua história, a sua vida, essa pessoa é Deus. Mas essa missão, ela muitas vezes era marcada por renúncias. Quando ele diz assim, olha, né, diz tanto para o outro, né, o cara, deixa primeiro eu fazer isso, deixa primeiro fazer aquilo outro, deixa primeiro ajeitar isso, deixa primeiro ajeitar aquilo outro, né? Ou como no próprio texto, você não precisa levar a bolsa, não precisa levar isso, não precisa levar nada, porque isso representa renúncia, né? Porque existem coisas que você, não, isso aqui é tão importante para mim, geralmente na sociedade consumista hoje que a gente vive, rapaz, isso aqui é tão importante para mim, né? Assim, rapaz, a gente pode tirar qualquer coisa, mas não tira meu celular não, né? Deixa eu levar meu celular. Posso abrir mão. Deixa eu levar meu celular, né? Então eu posso abrir mão de qualquer coisa, mas menos isso aqui fica difícil eu abrir mão, né? Então, Deus ele tem urgência, né? Deus ele tem urgência e exige muitas vezes de nós uma certa renúncia. Mas Deus ele quer trazer exatamente paz aos corações, às vidas. E Deus ele tem uma prioridade que no texto ele é muito interessante. E a prioridade de Deus exatamente é a salvação das pessoas. O Evangelho, o que nesse texto aqui eu achei interessante, é que ele diz assim, olha, vocês precisam, diz lá no versículo 9, né, curem os enfermos, em que nela houver, né? Que Deus ele tem interesse também, né? Às vezes a gente entra muitas vezes no Evangelho, em que o Evangelho é apenas, né, somente da mensagem, mas o Evangelho também se importa exatamente com os problemas e as dificuldades das pessoas. O Evangelho de Jesus, ele veio para tratar as pessoas, para curar as pessoas, para mudar a vida das pessoas, né? Mas para exatamente também atender exatamente as pessoas. Lá em Tiago ele diz, olha, aquela pessoa aí que diz que tem fé, a pessoa que diz que tem fé, né? E está lá a pessoa necessitada lá e você, né, não faz nada lá para atender a necessidade da pessoa, essa fé ela é morta, ela não tem vida nessa fé.
Jesus, ele Sem falando, obras é morte. Jesus, ele falando para os religiosos, em relação, em que questionaram a Jesus exatamente o que deveria fazer para ter a vida eterna. Jesus, ele pega assim, como é que você lê na Bíblia? Como é que você interpreta? E ele pegou e disse, é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. Aí Jesus disse, olha, muito bem, faça isso, né? E você viverá. E ele pega a pergunta, mas quem é o meu próximo? Né? E aquela atrás de pegar Jesus, né? Quem é o meu próximo? E Jesus conta exatamente aquela parábola do bom samaritano. Isso, né? Que o próximo, e é interessante que é a ilustração de Jesus. É a ilustração de Jesus. Interessante a ilustração de Jesus. Jesus, ele pega e coloca a figura do sacerdote, que passa, vê o cara cair da beira do caminho e passa ali, não faz nada. E bota a figura também do levita, né, que também é outro cara dedicado na igreja, né, também passa de lado. Mais um religioso. Né? É como se fosse um diácono, né? Passou de lado, né? O ministro de louvor passa de lado e ele pega e bota a figura exatamente de um samaritano que os judeus eram o Otto Borogodó, né? Que era aquele caba, que era o crente Raimundo, né? A igreja no pé do mundo, né? O samaritano. E o samaritano cuida e tal, no final das contas, e aí, quem foi que foi o próximo? Né? O samaritano faz o que nenhum dos outros fizeram, né? Aí, então foi o samaritano, né? O samaritano que teve a atitude correta em relação. Mas o interessante aqui, para nós chegarmos num dos pontos principais, é que Jesus disse assim, olha, eu envio vocês como cordeiros em meio de lobos. O que seria isso? Cordeiro no meio de lobos. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Qual é a mensagem de Jesus exatamente em relação a isso? Eu estou enviando vocês como cordeiro. Isso ele está falando exatamente sobre os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo a Jesus. Ele diz, olha, vocês precisam prestar atenção, que vocês estão sendo colocados como cordeiro no meio do lobo. O que é um cordeiro no meio do lobo? Cordeiro seriam os bons, né? E os lobos os maus, as pessoas cruéis. Acho que seja isso. E aí, o que seria? Quem é a figura do cordeiro e quem é a figura do lobo? Na verdade, é justamente enviar os seus no meio, né? Ele sabia que onde eles estavam, né, sabendo a missão de ir, seria um campo perigoso, né? Ele estaria chegando no meio dos religiosos, né? E pessoas que se diziam servos, mas que na verdade elas estavam mais para lobos, né? Não eram verdadeiros cordeiros, porque eles viviam, viviam de aparência. Então eram homens que aparentemente eram religiosos, pessoas que se preocupavam ou que deveriam cuidar do povo, mas que na verdade tinham seus próprios interesses, né? E essas pessoas com certeza não receberiam eles bem, eles seriam, como de fato foram, né, perseguidos, presos e por fim até mortos. E essa é justamente a visão que Jesus estava querendo passar para os discípulos, que o campo em que ele estava enviando eles não seria um campo fácil, né? Que haveria obstáculos, que haveria muitas barreiras, que muitos lobos devoradores estariam pela frente, né? E que eles eram os cordeiros e que eles de alguma forma precisavam fazer a diferença ali naquele campo, mesmo com tantas dificuldades, né? Na verdade é a mesma coisa que hoje, né? O campo hoje é um campo difícil também, né? Existem muitos obstáculos, muitas barreiras, mas que quando somos enviados a esse campo, é preciso que nós também tenhamos em mente que precisamos ir e fazer a diferença, né? Ser cordeiros, né? De verdade, porque embora existam os lobos, mas a nossa missão é clara, né? Cumprir o ID de Jesus e pregar as boas novas, né? Levar o ID a toda criatura para que todo aquele que crê, que venha crer e ser batizado possa ser salvo, né? Então é uma missão especial, uma grande missão que Deus está colocando na mão de cada um de nós, né? Como cordeiros temos essa missão de ir e fazer a diferença no meio, nas trevas, né? No meio da escuridão, né? Então nunca vai ser fácil. É exatamente isso que Jesus está falando.
Exatamente isso que o irmão José falou, que o senhor está falando. E às vezes a gente se sente cordeiro, mas às vezes a gente é lobo, sem nem saber. Explica aí. Porque, assim, pequenas atitudes como não ter compaixão do outro, como estar na igreja por estar, por status, ou por se dizer que é religioso, tem uma religião, está se enganando, né? Não tem um pingo de amor ao próximo, não tem respeito. Às vezes existe isso. A diferença do cordeiro e do lobo, o cordeiro ele se encontra exatamente como a caça, A vítima. a vítima. O lobo é o caçador. O lobo nesse cenário de ovelha, o lobo quer comer A ovelha. O lobo quer comer a ovelha. Devorar, né? Quer devorar a A ovelha. gente tem a ideia que o lobo é o mais forte, né? É o Né? mais. O lobo ele quer devorar. E na verdade o lobo ele é mais forte do que a ovelha. Nós não devorava a ovelha, certo? Verdade. O grande segredo da ovelha é porque ele tem um pastor. Porque a ovelha é fraca, a ovelha é a vítima, a ovelha é exatamente como é que você diz? É a vítima do negócio mesmo. A ovelha ali, sabe? O elo mais frágil. É o elo frágil é a ovelha. O elo frágil é a ovelha. A grande diferencial na nossa vida, como ovelha, é exatamente o pastor que nós temos. O pastor que cuida de nós. Porque Amém. Nós não somos bons por nós mesmos, nós não somos capazes por nós mesmos, nós não somos fortes por nós mesmos. A nossa força, a nossa capacidade, tudo provém de Deus, é do Senhor. Só que, como você definir exatamente a ovelha do lobo? Porque quando a gente vai lá para Mateus ele é mais claro um pouquinho, assim, ele é bem direto. Quando ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus, ele toda vez deixou muito clara a necessidade que nós temos de vigilância, de estar atento. Jesus sempre deixou muito clara a nossa necessidade de estar atento. Ele diz: acautelai-vos, tenha cuidado, preste atenção, esteja atento, esteja vigilante, né? Tome muito cuidado, exatamente. Advertido, né? Por quê? Porque existem pessoas que estão vestidas de ovelha, mas são lobos, né? É o lobo, né? É o lobo disfarçado, né? É o lobo da chapeuzinho vermelho, né? Disfarçado, né? De vovozinho, né? O lobo mau, né? Disfarçado, né? Por quê? Qual é o intento dele? Né? O intento do lobo é exatamente devorar. Cordeiro, né? Devorar. Certo? Então, quando ele fala até com relação aos falsos mestres, preste muita atenção, isso é muito sério, isso. É muito sério. Assim, faz aos falsos mestres exatamente pessoas em que querem usar Deus, querem usar a palavra de Deus, querem usar a sua religiosidade, querem usar exatamente a sua influência, querem usar exatamente o seu carisma, querem usar exatamente tudo aquilo que ele tem para conquistar pessoas para o seu próprio interesse. Eu quero as pessoas, mas eu quero na verdade devorar o que essas pessoas têm. Eu quero devorar. Então, quantas e quantas pessoas hoje são reféns, exatamente, de lobos? De lobos. Pessoas em que não têm o mínimo interesse, né, no crescimento, desenvolvimento, mas querem sugar exatamente o que essas pessoas têm. Seja financeiro, seja no sentido de status, que essas pessoas possam lhe conceder exatamente visibilidade, que as pessoas venham concretizar os seus planos. Por quê? Porque eu quero usar as pessoas para o meu próprio benefício. Né? Porque ou eu quero me enriquecer, ou eu quero engrandecer. Então, as pessoas, exatamente minha massa de manobra, exatamente para atender os meus caprichos. Quem tem conhecimento aí vai por esse caminho. Né? Só que Jesus ele deixa um negócio aqui muito sério aqui para a gente observar. Ele diz: olha, como é que eu vou saber exatamente quem é lobo, quem é ovelha, porque o bicho está meio disfarçado, está fantasiado, está pintado, né? Como é que eu vou saber? Aí ele pega e vai dizer: olha, pelos seus frutos vocês vão conhecê-los. Pelos seus frutos
vocês vão conhecer. A pessoa não pode disfarçar o resto da vida, no mesmo dia. Né? Tem uma palavra que diz assim, ó, você pode enganar uma pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas a vida inteira, né? A vida inteira é meio complicado. A hora a ficha cai, né? Só que no final lá, no final do texto, quando ele fala sobre os frutos, como é que a gente sabe exatamente esses frutos? Que frutos são esses? Diz, a árvore boa dá bons frutos, a gente sabe disso, né? Que a árvore boa dá bons frutos, não pode uma árvore boa dar mau, né? E tal. Mas que frutos são esses? O que seriam esses frutos? O que seriam esses frutos? Fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, das atitudes, né? Então, lá em Gálatas, ele fala sobre os frutos da carne e sobre o Espírito. E é interessante a gente observar exatamente o que diz lá em Gálatas, porque ele mostra exatamente todos os frutos da carne, né? A ira, a cólera, né? A prostituição, a impureza, a avareza, né? E é muita coisa, né? E ele mostra lá os frutos exatamente da carne, é os frutos. E ele mostra também os frutos do Espírito, os frutos do Espírito da alegria, paz, gozo, mansidão. Então são esses frutos. Exatamente. Ele nem diz fruto, ele diz obras, né? É que é mesmo. É assim. Obras da segue, carne e obras do Espírito. né? Segue o mesmo frutos, né? Então lá ele mostra exatamente com bastante clareza. E isso a gente precisa tirar até para a nossa vida também, porque, como a Michele falou, né, a gente pode também, todos nós estamos sujeitos exatamente também a ser loucos. Né? De repente você quer um evangelho apenas para seu próprio benefício. Né? E essa é uma característica exatamente do lobo. Né? Porque ele está só buscando os seus próprios interesses. O que é o interesse? É pegar o outro ali. Mercenário, exatamente mercenário. Ele está lá só, assim, ele não está lá pela causa. Que rouba, mata e destrói. Entendeu? Assim, o mercenário normalmente ele não está lá pela causa. É assim, eu estou defendendo a minha pátria, eu estou aqui num propósito, num objetivo aqui, né? Pelo bem comum, bem do povo, bem da nação. Não. Ele sempre tem um. Não, ele está lá para ganhar dinheiro. Ele sempre tem um propósito pessoal, né? Um propósito pessoal. Eu estou aqui para ganhar o meu aí que você quer. Né? Pronto, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Cumpri com a minha obrigação, ganhei o meu dinheiro e pronto. E tchau. Não tem nada a ver com isso. Se vira, não tem nada a ver se alguém está sofrendo, se alguém está precisando, se alguém. Esse é justamente o aspecto de um mercenário, né? De alguém que tem a característica de lobo, né? Que ele não está preocupado com o bem-estar dos outros, né? Mas na verdade em si mesmo, né? Porque o evangelho de Jesus é um evangelho que busca o bem comum, né? Claro. Quando Davi ele chega lá para enfrentar o gigante, embora que tinha uma recompensa exatamente para a pessoa que matasse o Golias lá, né? Embora que houvesse uma série de recompensas individuais, mas Davi, quando ele vai enfrentar o Golias, ele diz assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? A motivação era coletiva, né? Ele Era coletivo. Preocupado com a afronta a Israel. A Israel. Não era ao povo. Algo né? pessoal. Né? Era algo além, né? A indignação de Davi não era porque. Não era outra coisa. A indignação de Davi era porque até deixou algumas pessoas indignadas, né? Com a indignação dele, foi exatamente porque ele assim. Né? Como é que pode um negócio desse, né? Um cara está afrontando aí o exército de Deus vivo, né? Como é que pode, né? Então, né? Aquela indignação dele, na realidade, era uma indignação coletiva. Era o povo, né? Era o benefício do povo. Então, Deus, ele quando ele busca a salvação, o propósito dele é salvar todas as pessoas. Todas as pessoas. É todo aquele que crê, é todas as pessoas. A mão de Deus está estendida a todas as pessoas. Não é uma pessoa exclusiva. Não. Jesus não veio morrer exclusivamente só por você. Não. Ele morreu por todos. Por todas as pessoas. Né? Se você crê, você vai fazer parte. Se não crê, está lascado, vai para o inferno. Né? Não tem como correr, não. Né? A dura realidade. O texto aqui, ele fala o seguinte. Por que a gente subentende exatamente dos lobos, exatamente essa atitude, né? Essa atitude apenas buscando seus próprios interesses, não buscando o interesse dos outros.
Você vê o seguinte, no texto Jesus ele chega a dizer o seguinte, olha, muitos me dirão, né, mas Senhor, eu curei em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome eu fiz isso, em teu nome... Interessante é que o indivíduo aqui, ele fazia obra de Deus, ele curava, ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, ele fazia muita coisa, né? Só que aí Jesus diz o seguinte para ele, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Sério. Apartai de mim, vós que praticais. Está falando de alguém que está lá fora, né? De alguém que conhecia, né? Que conhecia de fato e verdade. De alguma forma estava ligado, né, ali, mas que estava sendo negligente ou transgressor, né? Certeza. Então, segunda-feira agora, né, tem uma reunião lá na mãe, e foi tocado num assunto em que era exatamente, assim, que tem um pouco a ver aqui, tipo assim, não, mas o que Deus importa é o amor que a pessoa tem no coração, né, que a pessoa ama a Deus. E eu cheguei a falar assim, mas o amor ele também não é absoluto. O amor também não é absoluto. Embora que o cumprimento da lei, né, o cumprimento de tudo esteja amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né, o amor também ele não é absoluto. Né, o amor também não é absoluto. Aí, não, mas como é que pode? Eu disse, é simples você entender isso. Né? Abaixo eu dizia assim, eu amo a minha esposa. Né? Eu amo a minha esposa, eu amo de coração, eu amo de verdade. A questão é que eu tenho um amante. Então você não ama de verdade. Né? O problema é que eu tenho um amante. Não é que eu tenho um coração grande, eu amo minha esposa e amo a outra também. Amo todo mundo. Cabe, né? É um coração grande. Só que Jesus, foi que Jesus ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou agrada um, ou desagrada outro. Né? É o fato desse amor, que tem gente que tem um coração maior do que os outros, né? Assim, ama muito, né? Ama muito, né? Então, o fato da pessoa, aí Deus ele diz, olha, eu não... Vai entrando todos os pecados, porque tudo é, né? Aí é onde entra exatamente, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Só que a questão é que você precisa observar quais são as orientações de Deus, as diretrizes de Deus, porque Deus tem um padrão. Né? Não é a questão, porque a pessoa tem um coração sincero. Só um coração sincero não é o bastante. É importante um coração sincero. Deus ele quer de nós um coração sincero. Sim, Deus ele quer de nós um coração sincero. Só que só um coração sincero também não é o bastante. Né? Quando esse coração sincero não está observando a palavra de Deus. É o que acontece com Saul. Né? Vê as vacas gordas, bonitas, que coisa linda e tudo. Eu vou sacrificar para Deus, vou oferecer para Deus. Vou dar o melhor, esse melhor. Dar o melhor para Deus. Só que Deus disse que não queria nada dali. Ele transgrediu, e não queria nada dali. Transgrediu a ordem de Deus. Se Deus disse que não queria nada dali, não adianta ele, mover o coração dele com a sinceridade, com amor, com a boa ação, com a boa intenção. Se Deus disse que não queria. Então, pessoas muitas vezes se embananam, se enrolam completamente nesse ponto. Por isso que precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso que é importante você conhecer que a coisa mais pior que existe na vida é a pessoa exatamente querer fazer o que é certo e fazer tudo errado, por falta de conhecimento. Como diz a palavra, né? Faz tudo errado. E é errado. Errado para não conhecer. Errado. Né? O problema é que como Deus vai agir com uma pessoa que peca, com uma pessoa que está à margem da lei da sociedade, que ninguém dá credibilidade, porque o homem de Deus ele tem que estar com o seu coração, com a sua vida íntegra, né? Porque aí as pessoas acreditarão naquela pessoa. Porque tem um bom testemunho e por aí vai, né? Por isso precisamos observar as Escrituras Sagradas, né? Examinar as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, são elas que testificam de Jesus, do Filho de Deus. Então, né, o povo, ele padece por falta de conhecimento. As pessoas perecem, padecem, né? Estão se perdendo.
por falta de conhecimento. Por isso precisamos conhecer as Escrituras, porque é nela que nós encontramos a vida eterna através da pessoa bendita de Jesus. Jamais a gente pode desprezar as Escrituras, porque assim, a gente está entrando assim, num momento no meio da sociedade em que as pessoas estão, assim, de certa forma, estão desprezando as Escrituras Sagradas. As pessoas não estão buscando estudar a Bíblia, sabe? Você vê no meio da juventude, o pessoal não está nem aí, já não dá sabe? mais credibilidade. Né? Não, escuta aí uma frasezinha daqui, uma palavrazinha bonitinha de efeito de um, de um efeito de outro e tal. Mas estudar as Escrituras, buscar a verdade de Deus, sabe? Querer conhecer. Você vê as pessoas não estão tendo sede de Deus, sede da palavra de Deus, sabe? Quer conhecer a Deus, é como o salmista diz. Como a costa suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. Só que a pessoa canta um louvor bonito, assim, sabe, assim, muito emocionante e até profundo, louvor falando de intimidade e tudo, mas as pessoas distantes de Deus, sabe? Distante, por que tão distante de Deus? Porque está distante da palavra de Deus. É justamente o que Jesus disse, né? Que vocês me louvam com seus lábios, mas o vosso coração está longe de mim, né? E essa é uma verdade muito profunda. É uma verdade muito profunda. Às vezes a pessoa está só, né, de poesia, né, mas de atitude. Né, atitude. E o que Deus vê exatamente é a disposição do nosso coração. Né? Como disse lá para Samuel, né, que Deus não vê como vê o homem, mas Deus vê exatamente o coração. Deus vê o íntimo de cada íntimo das nossas vidas. Então, esse anseio por Deus, se você tem um anseio por Deus, não tem anseio pela palavra de Deus, por conhecer a Deus, é meio questionável exatamente esse anseio de Deus aí, sabe? É um negócio aí, é um negócio esquisito aí, um negócio assim, sem sentido, porque perde completamente sentido. Por quê? Porque o anseio por Deus, ele passa exatamente pelo anseio pela palavra de Deus, de conhecer assim a cada dia, e às vezes, assim, a palavra de Deus. Às vezes a gente bate de frente e diz que ninguém pode estar em cima do muro não, em meio termo não, ou você serve a Deus ou você não serve. E às vezes até chega para aquelas outras pessoas de uma maneira que irrita, que, sabe, porque as pessoas não querem isso, elas querem estar ali só no oba-oba, que está tudo bem, está tudo certo, mas não quer se desprender de nada, não quer perder nada. Tudo, né? Quer ir de qualquer jeito, do jeito que dá certo. Não quer abrir mão de nada, né? Não. Amém. Então, que a gente possa ter bastante cuidado, né? Como Jesus mesmo nos alertou, cautela, prestar bastante atenção, ter vigiante exatamente, para a gente não ser exatamente vítima, a gente não ser exatamente uma presa fácil, exatamente para aqueles que não têm compromisso com Deus, mas apenas consigo mesmo. Não tem compromisso com a palavra de Deus, mas apenas com o seu próprio ventre, que só pensa nas coisas terrenas e não pensa nas coisas celestiais. Amém. Então, que a gente venha a cada dia ter essa vigilância, ter cuidado conosco mesmo, com a nossa própria vida, né? Para que a nossa vida esteja exatamente debaixo da proteção do nosso bom pastor, que Amém. Cuida da nossa vida, né? Que venhamos estar desfrutando dos verdes pastos, das águas tranquilas e do refrigério da nossa alma. Assim que o nosso pastor quer nos conduzir, porque de nada, se nós estamos na presença dele, se estamos caminhando com ele, de nada nós teremos falta, nós teremos abundância em todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus em que cuida assim de cada um de nós. Eu já quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente. Se você tiver desejo aqui que a gente esteja louvando a Deus com algum canto, você pode mandar aí uma mensagem, se tiver algum pedido de oração também, pode mandar aí nas mensagens aí, que iremos orar sim pelo seu pedido, né? Se nós iremos orar agora, nós iremos orar também em outro momento, né? E desde já quero agradecer todas as pessoas que estiveram conosco, todas as pessoas da Igreja Batista, na pessoa do pastor Elmo, né? Os irmãos ali do Logrador, os irmãos ali do Quieto, da Coab, os irmãos ali da Parada 1000, né? Então, e todos os irmãos da Edmilson Corrêa, que Deus em Cristo Jesus abençoe assim a sua vida maravilhosamente. Amém. Não sei se tem mais alguém que esteve conosco aí. Tem sim. Pastor, uma gracinha na Fortaleza. Gracinha. Uma gracinha é a babá também,
irmã Cléia. Cadê mais? A Marlene. A Marlene, viu, Azê? Manda aí um beijo aí para a sua esposa. Pastor, Lá de Deus abençoe. Bernardo. Mas não Minha coração esposa. desse, né? Coração, né? Coração, é? Coração tá aqui. É dela. Todo dela. Mas Rosinha é romântico, viu, mano? tá no coração E grande. aí? A Eu pedi aí coração Lucilene dele. também, né? Irmã Lucilene. Depois repassa umas coisas e eu vejo lá depois. Acho que sou. Amém, né? Que nós queremos agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estiveram conosco. A mãe quer levar uma palavra de oração. Mãe. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra tão maravilhosa. A tua palavra, meu Deus, é viva, ela é eficaz, ela transforma, que possa transformar as nossas vidas, hoje e sempre. Pai, que possamos colocar em prática o que aprendemos no nosso lar, onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa rua, em todos os lugares, possamos, meu Deus, colocar em prática. Que possamos ser luz e sal, meu Deus, nesse mundo, para ajudar, meu Deus, aqueles que estão perdidos e necessitados. Nós pedimos, Senhor, possamos fazer a tua vontade e o teu ídolo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe assim, a sua vida, né? Que você possa ter uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.